Por falta de votos, relator pediu e presidente da Câmara retirou o projeto de lei das fake news da pauta de votações de hoje. Ministro Alexandre de Moraes pede que Polícia Federal ouça diretores de Big Techs como Google, Meta e Spotify sobre campanha contra o projeto. Banco Central divulga novas regras para evitar fraudes com o Pix. Presidente da Argentina vem ao Brasil em busca de ajuda para financiar exportações. Jogador de vôlei Wallace, que defendeu tiros no presidente Lula, é afastado por 5 anos das quadras. A Austrália decide proibir os cigarros eletrônicos no país. Muda no Brasil a regulamentação do presunto, que terá menos água e mais proteína. E o mês de abril terminou com mais chuva e calor do que o normal. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O projeto de lei das fake news foi retirado da pauta de votação nesta terça-feira. A decisão sobre um assunto que está gerando tanta polêmica foi tomada depois de um dia de muitas negociações. O presidente Lula recebeu no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir o projeto de lei que regulamenta as redes sociais, conhecido como PL das fake news. Após o encontro, Lula afirmou que teve uma boa conversa com Lira, mas que procurou não interferir na votação. O governo é a favor da aprovação do projeto, mas, segundo Lula, a Câmara é quem deve decidir quando a proposta será votada. Na hora do almoço, Lira se reuniu com líderes da Câmara para tratar do assunto e contar votos. Por fim, o presidente da Câmara manteve na pauta o projeto. A pressão sobre o assunto tem sido grande. Pela manhã, mochilas foram colocadas em frente ao Congresso Nacional para homenagear as crianças mortas em ataques em escolas e pressionar os deputados pela aprovação do projeto. Nós fizemos aqui no Congresso Nacional uma manifestação com 35 mochilas para representar 35 vítimas fatais da falta de regulação das redes sociais. Hoje nós temos a possibilidade de votar um projeto de lei, o PL 2630, que pode mudar essa situação e proteger as nossas crianças. Dentro do Congresso, deputados da oposição se manifestaram contra a proposta ainda antes da votação. A chance desse projeto proteger as nossas crianças é a mesma chance do pobre receber a picanha. A comparação é proposital, porque todo mundo já sabe que o pobre não receberá a picanha, como foi prometido na eleição. Mas a minha pequena contribuição aqui vem para fazer um comentário sobre o que falou recentemente o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que se o Google disse ali que coloque embaixo da sua janela de busca que o PL 2630, se aprovado, vai piorar a internet, o ministro Flávio Dino disse que deveria também haver um link reportando a uma matéria em favor do projeto 2630. No domingo, o Google colocou na página inicial do buscador um link direto para um artigo que criticava o projeto de lei. Plataformas como Spotify e Facebook também veicularam propagandas contra a proposta. Em resposta à ofensiva das plataformas digitais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional do Consumidor, multou o Google em R$1 milhão por hora por propaganda ilegal e abuso de poder econômico, além de obrigar a plataforma a divulgar uma contrapropaganda apresentando os pontos positivos do PL das fake news para equilibrar o debate. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a ação do Google em expor um ponto de vista, inibindo a outra visão, pode configurar censura. Ou seja, a Secretaria Nacional do Consumidor se viu com dezenas, quiçá centenas, de indícios de que algumas empresas estariam privilegiando a sua própria decisão e manipulando seus próprios termos de uso para privilegiar aquilo que lhes convém em detrimento de outras vozes. Isto é censura. E é dever
da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, garantir que ninguém manipule a liberdade de expressão no Brasil. Em nota, o Google informou que é falsa a informação de que a plataforma está ampliando o alcance de páginas com conteúdos contrários ao projeto de lei 2630, em detrimento de outros conteúdos favoráveis. E o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, determinou que os presidentes das Big Techs como Google, Meta e Spotify prestem depoimento à polícia em no máximo 5 dias. As organizações são acusadas de fazer campanha contra o projeto de lei das fake news e devem esclarecer as razões de terem utilizado mecanismos que podem, em tese, constituir abuso de poder econômico, além de contribuir com milícias digitais para espalhar desinformação. As escolas municipais de Goiânia, em Goiás, têm a partir de hoje aparelhos detectores de metais para que as mochilas dos alunos sejam revistadas. O objetivo da medida é evitar ataques às instituições de ensino. Segundo o secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, 900 aparelhos foram distribuídos às escolas administradas pela Prefeitura, que juntas têm quase 110 mil alunos. Algumas unidades também passaram a contar com câmeras de monitoramento, portas automáticas e lâminas cortantes, que podem ser colocadas nos muros ou nas grades dos estabelecimentos. E como todo mundo sabe, o que não falta é golpistas no mundo virtual. O que era para ser um bom negócio acaba se tornando uma grande dor de cabeça e prejuízo. A busca por uma moto para a filha fez seu Valcírio se interessar por um anúncio no Marketplace, loja virtual do Facebook. O vendedor de nome Álvaro pedia R$ 6.300, mas fechou o negócio em R$ 5.000. E mais, disse que mandaria o primo dele levar a moto para o empresário ver. Mercadoria aprovada e o dinheiro foi transferido para a conta do vendedor. Só que não foi para a conta do dono da moto. O nome dele, Lucas, que também não era primo do tal Álvaro, o suposto vendedor. Um rolo tamanho que fez seu Valcírio desconfiar. Pode ser uma coisa do Lucas mesmo que está fazendo isso aí, e entrou em coisa com esse outro rapaz, que é tal de Álvaro, e fizeram essa maracutaia aí e me levaram R$ 5.000. A gente correu atrás para fazer o BO, o pai dele, mais o tio dele veio aqui, invadiu aqui, levou a moto. Sem o produto e com prejuízo no bolso, seu Valcírio registrou o boletim de ocorrência, já que não conseguiu mais fazer contato com os envolvidos na negociação. Alguém estará sujeito à cobrança após o sinal. E o Álvaro nada também. O crime de estelionato é um dos que mais crescem no estado. De acordo com a Polícia Civil, de 2020 para 2022, o número de ocorrências aumentou 50%. Do começo deste ano até agora, já são mais de 3.600 registros. Para não cair no golpe, este delegado orienta a desconfiar de negociações com intermediadores sem procedência. Evite fazer a transação totalmente pela internet. Então, realizar o pagamento, por exemplo, por Pix ou transferência bancária, sem receber o produto não é indicado. Vendas com preços muito abaixo de valores de mercado geralmente são indícios de fraude. Eu sei que as pessoas buscam uma vantagem nessas transações, mas essa vantagem não pode ser algo absurdo. Então, se o preço da tabela FIP daquele veículo, por exemplo, é de 80 mil, não é natural que ele seja anunciado por 70 mil. Tem alguma coisa errada naquilo ali. Outra forma de se prevenir é com informação. Como forma de alertar a população, a 5ª DP de Campo Grande publicou nas redes sociais um guia de como se prevenir contra o crime de estelionato. Entre a noite de ontem e a madrugada desta terça-feira, a caçada contra os criminosos que aterrorizaram a cidade de Confresa, no Mato Grosso, deu continuidade em outros estados. A Operação Canguçu totaliza até o momento 2 pessoas presas e 15 mortas. Durante a madrugada desta terça-feira, a Polícia Militar do Estado do Tocantins confirmou que mais 3 suspeitos foram baleados e morreram. O motivo do confronto agora ter sido em território tocantinense é que depois dos criminosos aterrorizarem a cidade de Confresa, no Mato Grosso, em um assalto, eles passaram a fugir para outros estados. As buscas no território tocantinense começaram no dia 10 de abril e, segundo informações apuradas durante a investigação, os criminosos entraram no estado pelos rios Araguaia e Javaés, usando embarcações e navegando. Os confrontos dessa semana
aconteceram próximo da área urbana de Marianópolis, com a atuação da Rotan e do Grupo de Operações com Cães. Além disso, nesta semana completa a terceira em que a operação está em atividade. Durante este período, armas de guerra e milhares de munições foram apreendidas. Inclusive, uma das armas recuperadas nessa madrugada pertence à Polícia Militar de São Paulo. O armamento é um modelo de fuzil belga que é utilizado pelas Forças de Segurança do Estado desde 2019 e, inclusive, tem o brasão da Polícia Paulista. Durante as 3 semanas de buscas, a Força Tarefa apreendeu um verdadeiro arsenal com armas de guerra capazes de derrubar aeronaves e perfurar blindagens. Todo o material apreendido deve ser enviado para o estado de Mato Grosso, onde o ataque aconteceu. A Força-Tarefa para caçar os criminosos conta com cerca de 350 policiais de 5 estados, 3 helicópteros, embarcações, drones e cães farejadores. A Polícia Militar de Tocantins reforçou a orientação para que a população da região evite os deslocamentos, sobretudo na rodovia TO-080 e em suas proximidades, devido à presença na região dos criminosos que permanecem fortemente armados. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas no deslizamento de uma casa de 3 pavimentos ontem à noite no complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. 4 são menores de idade, incluindo uma criança de 1 ano e outra de 2 anos. Daniel Linhares, de 23, que fazia uma visita à família, não resistiu aos ferimentos. Pelo menos os 60 bombeiros trabalharam a madrugada inteira para resgatar as vítimas. Técnicos da Defesa Civil interditaram 13 imóveis vizinhos que terão que ser demolidos. Uma investigação feita pela Polícia Federal encontrou hoje ao menos 8 corpos de garimpeiros em Uxiu, terra indígena Yanomami. Os cadáveres apresentavam marcas de tiros e flechadas. Eles foram encontrados no mesmo lugar em que um agente de saúde indígena foi morto e outros 2 Yanomamis ficaram feridos no último sábado. A suspeita é que as mortes tenham relação com o ataque. Agora o caso é investigado pela PF, que reforçou a segurança na região com o apoio da Força Nacional. O Ministério dos Povos Indígenas ainda não se manifestou sobre o caso. E veja a seguir, Banco Central divulga nova regra para evitar fraudes com Pix. E ainda, muda no Brasil a regulamentação do presunto, que terá menos água e mais proteína. O Banco Central anunciou hoje medidas para reforçar a segurança das transações via Pix. O reforço será em 2 funções: a notificação de infração e a consulta de informações vinculadas às chaves da modalidade. As mudanças que vão passar a valer a partir de 5 de novembro envolvem a melhoria das informações armazenadas pela autoridade monetária e que são compartilhadas com as instituições financeiras que operam com Pix. O Banco Central informa que, no caso da notificação de infração, as instituições financeiras poderão fazer uma marcação das chaves e de usuários sempre que houver suspeita de fraude na transição. Com isso, o registro passará a contar com novos campos que vão possibilitar a especificação da notificação, como, por exemplo, golpe, estelionato, invasão da conta, coação, entre outros. Além de também permitir que seja identificado o tipo de fraude cometido, como um usuário que abriu uma conta sob falsidade ideológica ou emprestou indevidamente sua conta para alguma fraude, as chamadas contas laranjas. A mudança também vai fornecer consulta das informações sobre chaves. Para isso, foram reformulados os tipos de dados disponibilizados às instituições financeiras para analisar antifraude das transações via Pix, permitindo acesso a um conjunto mais relevante de informações, como dados sobre a quantidade de infrações de uma conta laranja ou falsidade ideológica relacionada a um usuário ou uma chave Pix, quantidade de participantes que aceitaram notificação de infração daquele usuário ou chave, quantidade de contas vinculadas a determinado usuário,
além de serem apresentadas informações relacionadas a um maior período de tempo. Atualmente são disponibilizados dados de 6 meses de acordo com a autoridade monetária. Agora serão contemplados dados de até 5 anos. Com isso, a expectativa é que haja uma maior eficácia no combate à fraude, uma vez que as instituições passarão a ter melhores subsídios para aprimorar os próprios modelos de prevenção e detecção. De acordo com o BC, as novas medidas entrarão em vigor em 5 de novembro, porque vão demandar ajustes nos sistemas, tanto por parte da autoridade monetária como das instituições participantes do meio de pagamento. O Brasil participou de uma operação internacional contra um site da Dark Web, a parte oculta da internet. Mais de 200 pessoas foram presas em todo o mundo. Segundo a Europol, foram detidos 288 suspeitos e apreendidos mais de 50 milhões de euros em dinheiro e moedas virtuais. Essa quantia equivale a 275 milhões de reais. Chamada de Spector, a operação conjunta foi organizada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, com autoridades de segurança europeias, e conseguiu apreender 1 tonelada de drogas e 117 armas de fogo. Foram presos vendedores e compradores que participaram na venda de dezenas de milhares de mercadorias ilícitas na Europa, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. O maior número de prisões foi nos Estados Unidos, onde 153 pessoas foram detidas. A Dark Web, que é uma versão paralela da internet na qual o anonimato dos usuários é garantido e que também possui sites legais, por exemplo, para evitar a censura à imprensa em certos países, tem sido alvo de várias operações internacionais nos últimos anos. Mais de 10 milhões de brasileiros devem ficar isentos na declaração de imposto de renda em 2024. Esse número é resultado do impacto causado pela medida provisória que ampliou a faixa de isenção e começou a valer segunda-feira. O cálculo foi feito pela Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. E quem ainda não entregou o informe deste ano não deve esquecer que o prazo vai acabar no dia 31. Começando mais uma semana e mais um mês no mercado financeiro, os investidores ficaram no aguardo das decisões sobre as taxas básicas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, programadas para serem anunciadas amanhã. As expectativas são de que o Banco Central do Brasil mantenha a taxa Selic em 13,75% ao ano, enquanto o do BC americano eleve em 0,25 ponto percentual, fazendo com que o dólar encerrasse a sessão desta terça-feira em alta de 1,18%, cotado a R$ 5,04 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em forte queda de 2,40% aos 101.926 pontos. A Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação em 11,5%. Foi a terceira queda seguida. De acordo com a empresa, as baixas são feitas em busca de equilíbrio com as variações do mercado. Desde o começo do ano, o combustível, que representa 40% dos custos das empresas de aéreas, já ficou 26,5% mais barato. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou que a situação financeira das pequenas e médias empresas piorou em função da alta carga tributária e dos juros. O índice de desempenho das micro e pequenas empresas melhorou no primeiro trimestre deste ano e bateu recorde com relação a este período, segundo o estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgado nesta terça-feira. Por outro lado, as altas taxas de juros e a carga tributária têm prejudicado as finanças. O índice de situação financeira recuou e atingiu o pior número desde o início da pandemia. Além disso, os empresários mostraram que estão menos confiantes, então está maior a falta de confiança. E as perspectivas para os próximos meses estão também piores, estão menos favoráveis, oscilando muito em torno da média histórica. Então, isso mostra que os empresários estão com um pouco mais de cautela. Os principais problemas do primeiro trimestre de 2023 foram a elevada carga tributária e as taxas de juros elevadas. Esses foram os que figuraram no topo do ranking. Mas, além disso, outros problemas como a demanda interna insuficiente também se destacaram muito, ficando em segundo lugar para a maioria dos segmentos.
É bom destacar que este levantamento foi divulgado na véspera da decisão do Banco Central sobre a Selic. A maioria dos analistas acredita que amanhã o Comitê de Política Monetária vai manter a taxa básica de juros em 13,75%. O presidente da IBM, Arvind Krishna, disse que a empresa pensa em interromper a contratação para cargos que acredita que poderiam ser substituídos por inteligência artificial nos próximos anos. Segundo Arvind Krishna, a contratação em funções administrativas como recursos humanos, por exemplo, será suspensa ou retardada. São funções que não são voltadas para o cliente, o que totaliza cerca de 26 mil trabalhadores. Atualmente, a IBM emprega cerca de 260 mil trabalhadores e continua contratando para funções de desenvolvimento de software e atendimento ao cliente. A empresa anunciou cortes de empregos no início deste ano que podem chegar a cerca de 5 mil trabalhadores. Ainda assim, a IBM aumentou sua força de trabalho, em geral contratando cerca de 7 mil pessoas no primeiro trimestre. Krishna, que é presidente da IBM desde 2020, trabalhou para focar a empresa centenária em software e serviços como nuvem híbrida. Ele se desfez de negócios de baixo crescimento como a unidade de infraestrutura gerenciada Kyndryl e parte do negócio Wellstone Realty. A empresa está atualmente considerando a venda da sua unidade meteorológica. Sediada em Armonk, Nova York, a IBM superou as estimativas de lucro em seu trimestre mais recente devido ao gerenciamento de despesas, incluindo os cortes de empregos anunciados anteriormente. É esperado que novas etapas de produtividade e eficiência gerem 2 bilhões de dólares por ano em economia até o fim de 2024. Foi adiada para 1º de maio do ano que vem a lei que entraria em vigor ontem para permitir que os trabalhadores trocassem as bandeiras dos vales alimentação ou refeição. A medida assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro determinava também que os estabelecimentos que aceitem o vale-refeição fossem obrigados a aceitar todas as bandeiras. O presidente Lula atendeu ao pedido da Associação Brasileira do Setor, que reúne 20 empresas, e deixou tudo como está para que as alterações sejam melhor analisadas. E já está valendo a nova regulamentação para a fabricação do presunto em todo o país. Para resumir, o produto agora deverá ter menos água e mais proteína. A normativa publicada pelo Ministério da Agricultura no último dia 18 altera os padrões de qualidade e identidade para o presunto. O produto passa a ser classificado em 4 tipos: presunto cozido superior, presunto cozido tenro e presunto de ave. Além disso, foram detalhados os ingredientes que podem ser usados em cada tipo. De forma geral, o produto passará a ter mais proteína e menos água. Os estabelecimentos registrados no Ministério terão o prazo de 1 ano para se adequarem às mudanças. É a primeira atualização nas regras para o produto em mais de 20 anos. A portaria detalha todos os ingredientes que podem e devem ser usados na produção do presunto cozido com as quantidades máximas. Ela também exige que tudo seja descrito no rótulo. Passa a valer o limite máximo de 25% de colágeno presente em relação à proteína total do presunto. Para o presunto de aves, essa porcentagem deve ser de, no máximo, 10%. E a seguir, presidente argentino vem ao Brasil em busca de ajuda para financiar exportações. E veja também, a Austrália decide proibir os cigarros eletrônicos no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, financiamento às empresas brasileiras que vendem para o país. A proposta foi apresentada hoje ao argentino durante visita de Fernandes ao Brasil, em reunião com Lula e a equipe econômica, no fim da tarde, no Palácio da Alvorada. Alberto Fernandes veio ao Brasil em meio à deterioração da situação econômica e financeira da Argentina. O país enfrenta a escassez de dólares e inflação de mais de 100% ao ano e a pior seca desde 1929. A agenda trata de mecanismos de financiamento para as exportações brasileiras para a Argentina,
dada a escassez de divisas no país vizinho. De acordo com Galipolo, cerca de 210 empresas brasileiras comercializam com a Argentina. O país é considerado um parceiro comercial importante, segundo o secretário principal em produtos industriais, que tem maior valor agregado. Nos últimos 5 anos, por ausência de mecanismos do Brasil para financiamento das exportações brasileiras e importações argentinas, perdemos aproximadamente 6 bilhões de dólares de espaço na balança comercial com a Argentina para a China, que vem viabilizando mecanismos de financiamento em alternativas em meios de pagamento, afirmou Galipolo. No ano passado, as exportações brasileiras para o vizinho somaram mais de 15 bilhões de dólares. Uma década antes, eles totalizavam quase 20 bilhões de dólares, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. A tendência é que o BNDES seja o financiador das exportações para aquele país. De acordo com um interlocutor envolvido nas discussões, o banco precisaria do aval do Ministério da Fazenda, que colocaria em uso o Fundo Garantidor de Exportação. Embora a vacinação continue sendo uma das ferramentas mais importantes para promover a saúde e a segurança dos funcionários e promover a eficiência dos locais de trabalho, o governo dos Estados Unidos anunciou que não vai mais exigir a vacinação obrigatória para a Covid-19 de funcionários públicos terceirizados e viajantes que chegarem ao país a partir do dia 11 de maio. Segundo o comunicado, o país se encontra agora em uma fase diferente da resposta à pandemia, fazendo com que essas medidas não sejam mais necessárias. A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Arcturus da Covid-19. Diante disso, a prefeitura da capital reforça a importância da imunização e informa que a vacinação com a Pfizer bivalente será ampliada para a população acima dos 40 anos. Essa nova variante foi detectada aqui na capital paulista em um paciente de 75 anos que apresentou sintomas no dia 7 de abril, foi encaminhado a um hospital e recebeu alta médica no último dia 27. Só depois disso é que esse primeiro caso dessa nova variante foi realmente notificado. Agora preste atenção aos sintomas. Irritação nos olhos, muito parecida com a irritação causada pela conjuntivite, além de tosse seca e febre. A Arcturus está sendo monitorada pela Organização Mundial da Saúde, só que até o momento não apresentou gravidade ou aumento no número de casos aqui na cidade de São Paulo. De qualquer forma, a Prefeitura ressalta a importância da vacinação, inclusive com a Pfizer bivalente, isso para a proteção contra formas graves da doença. E a novidade é que essa vacina estará disponível para pessoas com idade a partir de 40 anos, aqui na cidade de São Paulo, já nesta quarta-feira, dia 3 de maio. Lembrando que para receber esse imunizante é preciso ter completado pelo menos o esquema vacinal básico, que são as 2 primeiras doses da vacina, ou então ter recebido também 1 ou 2 doses de reforço. E é preciso respeitar o intervalo de 4 meses da última vacina recebida. A vacina está disponível aqui em São Paulo, nas UBSs, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e nas AMAs também aos sábados, nesse mesmo horário. Até a última sexta-feira, a cidade de São Paulo havia aplicado quase 1.250.000 doses desse imunizante. Informou que, de maneira escalonada, conforme a chegada de mais vacinas, a imunização vai sendo ampliada para outras idades a partir de 18 anos. E essas pessoas com mais de 18 anos já podem ser contempladas com aquela famosa xepa da vacina, que são as doses que sobram ao final de cada dia. E este mês também tem reforço no combate à pólio e ao sarampo. Uma estratégia que já deu certo no passado é dar prioridade à imunização nas escolas. As campanhas de vacinação contra o sarampo e a poliomielite terão início neste mês de maio nas escolas públicas do país. Essa é a estratégia dos Ministérios da Saúde e da Educação para tentar recuperar a cobertura de imunização contra as doenças, que ficou bem abaixo do esperado em 2022.
para a poliomielite, a faixa de cobertura vacinal recomendada é de 80%. No ano passado, mesmo com a prorrogação da campanha, o reforço da vacina chegou a somente 54% das crianças brasileiras entre 1 e 4 anos. Já contra o sarampo, cerca de 47% das crianças receberam o imunizante em 2022, sendo que a meta da cobertura vacinal é de 95%. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde, mas o perdeu em 2019 após a confirmação de um caso da doença no Pará. No ano passado, casos em São Paulo reacenderam um alerta para a importância da proteção contra a doença. Em campanhas anteriores, a vacinação em escolas contribuiu para o aumento efetivo da cobertura vacinal no Brasil. Em 2010, contra a meningite para jovens de 11 a 19 anos. Em 2011, foi contra a poliomielite para crianças de 5 e 6 anos. E em 2014, contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos de idade. Embora o público-alvo da atual campanha seja de crianças menores de 5 anos de idade, a ideia é atingir também aquelas que estão com doses atrasadas. De São Paulo, Leonardo Félix. A Austrália vai proibir cigarros eletrônicos para desencorajar na prática, especialmente entre adolescentes, o consumo. As medidas representam uma das maiores reformas de tabagismo em mais de uma década no país. Ao anunciar os novos regulamentos nesta terça-feira, o Ministério da Saúde australiano disse que os vapes sem receita serão proibidos e os que forem vendidos serão obrigados a ter embalagens semelhantes a itens farmacêuticos destinados apenas a ajudar os fumantes a largar o vício. Aliás, a única maneira legal de vender um cigarro eletrônico de nicotina no país, antes do anúncio da medida, era por meio de uma receita fornecida por um médico a uma farmácia. O Ministério ainda afirmou que o produto foi vendido para governos e comunidades do mundo inteiro como algo terapêutico para ajudar os fumantes de longa data a parar. Apesar da pasta reconhecer que os produtos têm uso terapêutico nas circunstâncias certas, o vaping se tornou um dos principais problemas comportamentais nas escolas de ensino médio e uma questão crescente nas escolas de ensino fundamental. Os adolescentes e até as crianças estão adotando o vaping como um hábito viciante. A prática envolve o aquecimento de um líquido que contém nicotina em um cigarro eletrônico que é vaporizado e inalado pelo usuário. Agora, todas as formas que atraíam usuários jovens, como sabores variados, serão restritos e todos os cigarros eletrônicos de uso único e descartáveis serão banidos. Além disso, o governo australiano vai aumentar seu imposto sobre tabaco em 5% ao ano pelos próximos 3 a partir de 1º de setembro. Hoje, uma caixa com 20 cigarros custa cerca de $35 australianos, cerca de R$ 115, consideravelmente mais do que nos Estados Unidos e Reino Unido. Alguns pesquisadores descobriram ligações entre o vício em nicotina entre adolescentes e crianças, como resultado do aumento dos hábitos de vaping. A prática entre adolescentes também tem sido associada a problemas psicológicos, dores de cabeça e de estômago e dependência significativa de nicotina. Já outros pesquisadores argumentam que os cigarros eletrônicos são um bom substituto para os cigarros comuns e, em alguns países, são até promovidos como dispositivos para parar de fumar. Por outro lado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos dizem que os cigarros eletrônicos não são seguros para jovens, adultos jovens e mulheres grávidas, bem como para adultos que atualmente não usam produtos de tabaco. O CDC alerta que a nicotina é altamente viciante e pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes, que continua até meados dos 20 anos. No Paraguai, o resultado das eleições que elegeram Santiago Peña como presidente do país não agradou muita gente. Já são 2 dias seguidos de protestos em que manifestantes pedem a recontagem dos votos. Ontem, apoiadores do candidato paraguaio Cubas, que ficou em 3º lugar nas eleições presidenciais, entraram em confronto com a polícia do lado de fora do Tribunal Eleitoral. Eles alegam fraude e manipulação nos votos, feitos pela primeira vez com o uso de urnas eletrônicas.
Os protestos também aconteceram nos arredores da Corte Eleitoral, com centenas de pessoas arremessando pedras contra a polícia. Para conter a violência, os agentes revidaram com balas de borracha e bombas de efeito moral. Em outros lugares, queimas de pneus e bloqueios de estradas também puderam ser vistos. Até o momento, 74 pessoas foram detidas. Nos Estados Unidos, as autoridades americanas informaram hoje que outros 1.500 soldados serão enviados para ajudar na segurança da fronteira com o México. A medida tomada pelo presidente Joe Biden é uma forma de preparar o país para um esperado aumento no fluxo imigratório ilegal. O motivo é a restrição do conjunto de limitações, mais conhecido por Título 42, que deve ser suspenso no próximo dia 11. Ele entrou em vigor durante a pandemia e permitia que os mexicanos sem documentos fossem expulsos do país sem a chance de pedir asilo. Em sua campanha antes de chegar ao cargo, Biden criticou as medidas tomadas pelo então presidente americano Donald Trump e prometia melhorias para quem arriscava cruzar a fronteira. As falas resultaram na entrada ilegal de 1.700.000 pessoas no país apenas em 2021. E veja a seguir, o mês de abril terminou com mais chuva e calor do que o normal. E ainda, jogador de vôlei Wallace, que defendeu tiros ao presidente Lula, é afastado por 5 anos das quadras. O jogador de vôlei Wallace do Cruzeiro de Minas Gerais foi suspenso hoje das quadras pelo período de 5 anos. A decisão foi tomada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Ele estava afastado por 90 dias porque publicou em suas redes sociais em fevereiro uma sugestão para que fossem dados tiros no presidente Lula. A pena deveria terminar amanhã, mas domingo ele entrou para defender o Cruzeiro no jogo em que o time mineiro venceu mais um título da Superliga. Wallace disse que conseguiu uma liminar da Justiça para atuar, mas o Conselho de Ética do Comitê Olímpico não considerou a liminar válida. Ele também era um jogador na posição de oposto da seleção e nem neste caso poderá atuar. A Confederação Brasileira de Vôlei também foi punida ao ser desligada do Comitê Olímpico e ficar impedida de receber recursos durante 6 meses. A defesa do jogador informou que vai recorrer da decisão, que na prática vai acabar com a carreira de Wallace, que hoje tem 36 anos de idade e só poderia voltar às quadras aos 40. Segundo o advogado Leonardo Andreotti, o Conselho de Ética extrapolou suas funções e poderá ter sido eliminado da Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil. Mas a Advocacia Geral da União já manifestou apoio à decisão que suspendeu o jogador. Agora à tarde, a CGU informou que os advogados vão acompanhar e dar todo o auxílio necessário para que o Wallace fique fora das quadras. A nova lei da placa veicular já está em vigor e prevê, para alguns casos, reclusão de até 8 anos para adulteração. O texto também prevê punição para quem adquirir, receber e executar qualquer tipo de comércio irregular e clandestino nesses veículos. Agora, a nova lei torna crime inafiançável dirigir veículos em geral sem placa ou com adulterações de chassi, assim como reboques, automotores elétricos e híbridos, situação que anteriormente o Código Penal não previa, onde considerava crime apenas a adulteração dos sinais identificadores de veículos automotores. A pena será de reclusão de 4 a 8 anos e multa. A criminalização foi estendida com a mesma pena aos veículos não automotores. Um dos objetivos da nova lei é coibir o roubo de carga, que agora o crime não se limita apenas ao veículo automotor, mas se estende aos respectivos reboques e implementos. Os funcionários públicos também podem ser julgados. Isso porque, caso ele contribua para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial, poderá ser enquadrado no crime. Quem também será atingido são as pessoas que adquirem, recebem, possuem instrumento ou outros objetos destinados à falsificação ou à adulteração de sinais identificadores de veículos, chamado de conduta de terceiro. O novo fragmento da lei
não dispõe sobre a circulação de veículos sem as respectivas placas. Portanto, a prática continua sendo infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Ou seja, a prática não se tornou crime, mas segue sendo considerada infração. Segundo o governo federal, a lei irá suprir um vácuo legislativo que dificultava a punição de organizações criminosas que comercializam esses objetos provenientes de roubo ou furto. Com essa lacuna, a justiça brasileira trancava ações penais relacionadas a essas e outras adulterações. Agora, não precisará mais engavetar os processos. Milhares de roteiristas de cinema e televisão de Hollywood iniciaram uma greve nesta terça-feira após tentativas frustradas de uma negociação de aumento de salário. Em frente a grandes empresas do entretenimento, os 11.500 profissionais da área se posicionam para levar a voz do sindicato e serem ouvidos. Ainda não se sabe o que vai acontecer e o quanto a greve vai durar. A greve significa que os programas noturnos de entrevistas podem ser paralisados de maneira imediata. As séries de TV e os filmes programados para estrear no final do ano podem sofrer atrasos. O Sindicato dos Roteiristas, WGA, na sigla em inglês, anunciou que os membros da diretoria votaram de forma unânime em favor da greve. O comunicado afirma que as respostas dos estúdios às exigências da categoria foram insuficientes. O anúncio aconteceu depois que a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, que representa empresas como Disney e Netflix, afirmou que as negociações terminaram sem um acordo. Na última vez que houve um conflito sindical deste tipo em Hollywood, em 2007, os roteiristas paralisaram as atividades por 100 dias, o que custou à indústria do entretenimento de Los Angeles o equivalente a 3,5 bilhões de reais na cotação da época. Desta vez, os roteiristas exigem salários mais altos e uma participação maior nos lucros na distribuição de conteúdo por demanda na internet, os populares streamings. Uma pesquisa da Universidade da Costa Rica indicou que as preguiças possuem micro-organismos capazes de produzir antibióticos que as mantêm livres de doenças. Agora resta saber se essa superimunidade do animal pode ser aproveitada pelos humanos. A preguiça faz parte do imaginário coletivo na Costa Rica como um símbolo nacional e uma atração natural para os turistas. Mas já há algum tempo, o pelo desses animais tem sido um ponto de interrogação para os cientistas. Nossa hipótese é que no pelo das preguiças existam micro-organismos capazes de produzir antibióticos que permitam regular a presença de patógenos. Essa era a nossa hipótese, que felizmente neste caso podemos dizer que conseguimos comprová-la. O pesquisador constatou que na pelagem desses peculiares mamíferos tropicais existe um bioma único de insetos, fungos, algas e bactérias em um equilíbrio capaz de prevenir doenças. A descoberta foi publicada na revista científica Environmental Microbiology. Se uno ve, por ejemplo, el pelaje de un perezoso, uno ve movimiento, uno ve polillas, ve diferentes tipos. Se você reparar no pelo de uma preguiça, você percebe o movimento, vê mariposas, vê diferentes tipos de insetos, vê que é um lugar onde temos um habitat muito diverso. Quando há coexistência de muitos tipos de organismos, também precisa existir sistemas que os controlem. Deve existir outros seres vivos, esses micro-organismos que controlam os patógenos. São micro-organismos que mantenham a raya, por exemplo, patógenos. Em 2020, o pesquisador foi ao Santuário de Preguiças de Cahuita para observar algumas que estavam em reabilitação. No local, as preguiças chegam feridas e são soltas assim que se recuperam. Desde o início do funcionamento, em 1992, o local já recebeu cerca de 1.000 exemplares, mas garantem que nunca receberam um indivíduo doente. Nunca recebemos uma preguiça que estivesse doente ou tivesse uma enfermidade. Não sabemos se é porque elas possuem essas bactérias benéficas na pelagem. Recebemos preguiças queimadas por linhas de energia e com o braço inteiro destruído. Pode-se observar através do pelo que a pele está dessecada até os ossos, mas não há infecção. Nunca, acho que em 30 anos, vimos 5 animais chegarem com uma ferida infectada. Com essa observação, Chavarria cortou o pelo do dorso de 15 animais das duas espécies e encaminhou as amostras ao laboratório para examiná-las, cultivá-las e confirmar a hipótese. 3 anos depois,
Já se tem definidos 20 micro-organismos candidatos a serem identificados, mas ainda faltam muitos passos antes mesmo de pensar em uma possível aplicação em humanos. O desequilíbrio climático tem se tornado nítido a cada mês que se passa. Um dos exemplos é o nível de chuva e instabilidade climática analisada em diversas regiões do Brasil durante o mês de abril. Das 27 capitais brasileiras, 14 terminaram abril com mais chuva do que o normal e 13 com menos chuva do que a média histórica. O estado de Roraima foi o que teve mais chuvas do que o normal, acumulando o dobro da média de chuva para abril e teve a maior porcentagem positiva. Segundo os dados analisados, foram acumulados 265,4 milímetros em abril e a média para o mês é de 146,5 milímetros. Porém, diferentemente de outras regiões brasileiras, abril marca o início do período chuvoso no local. Por outro lado, a falta de chuva também chamou a atenção em alguns lugares. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, se destacou pela falta de chuva, reflexo ainda do fenômeno Laninha, que dificulta a ocorrência de chuva neste estado brasileiro. Com apenas 35,4 milímetros acumulados em abril, a capital gaúcha teve a maior deficiência em relação à média entre as capitais brasileiras. Choveu 70% abaixo da média, que é de aproximadamente 114 milímetros. Além disso, Porto Alegre teve o terceiro abril mais seco desde 2014, o que preocupou os produtores de frutas e verduras locais. As capitais Macapá, Teresina, São Luís, João Pessoa e Belém terminaram abril de 2023 com mais de 300 milímetros acumulados. Por si só, esta quantidade de chuva é muito grande em um único mês. Mas a situação para o mês de maio que acabamos de entrar não será muito diferente. Mesmo com um início mais quente do que as semanas anteriores, o quinto mês do ano promete manter a tendência chuvosa. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para o mês de maio tendência de chuvas próximas e acima da média no oeste da região norte, sul do Pará, Tocantins, além do semiárido e costa leste da região nordeste. Para as regiões centro-oeste e sudeste, a previsão indica o predomínio de chuvas próximas e ligeiramente abaixo da média. Para a região sul, são previstas chuvas próximas e ligeiramente acima da média, com volumes que podem ultrapassar os 120 milímetros. Sendo assim, prepare o guarda-chuva, já que as precipitações estão previstas como pontuais e pode te pegar desprevenido. Mudança de uma casa para outra dá muito trabalho, além de ser muito cansativo. A ideia de poder colocar a casa dentro de um caminhão pode parecer loucura, mas no interior do Paraná, isso é possível. Algo raro nos centros urbanos é típico de cidades do interior do Paraná: o transporte de casas inteiras. Em quarto centenário, no centro-oeste do estado, um caminhoneiro de 74 anos trabalha com a atividade há 45 e não pretende parar tão cedo. No município de quase 11 mil habitantes, segundo o IBGE, o caminhoneiro é pioneiro nesse tipo de transporte. Conhecido em todos os cantos por onde passa, José começou a trabalhar no ramo quando recebeu a proposta de uma moradora para levar uma casa de um terreno para o outro. Segundo o motorista, o transporte é seguro e não há perigo de a construção desabar no momento da retirada e na estrada. Segundo ele, precisa ter paciência. O caminhoneiro explica ainda que a mudança custa em média entre R$ 5.000 para casas pequenas e pelo menos R$ 12.000 para casas maiores. Para a atividade, ele usa um caminhão de 1976, comprado novo na época, e que suporta mais de 15 toneladas. O motorista afirma que nunca teve problema mecânico com o veículo desde a aquisição. De acordo com a Prefeitura de Quarto Centenário, o transporte é permitido desde que seja solicitada autorização com antecedência. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.